todos os livros que eu dei 5 estrelas em 2025. Oi, meu nome é Ana Luísa e seja bem-vinda ou bem-vindo ao meu canal. Aqui eu vou compartilhar com você sobre os livros que eu estou lendo e a minha rotina de estudos. Antes da gente ir para a lista de livros que eu dei 5 estrelas, me conta, como é que você avalia os livros que você lê? Você avalia eles pela qualidade ou pelo que eles fazem você sentir? Eu acho que a minha avaliação mescla um pouco dos dois. Ainda que eu preste atenção na qualidade do livro também, na qualidade da escrita, né? Se não tem nenhum furo na história, se a história faz sentido, se tem uma progressão lógica ali também. Mas eu acho que o que mais pesa pra mim é como aquela história me faz sentir. Então, se é um livro que me deixou envolvida, que me fez refletir, que eu achei engraçado, que me fez sentir diferentes emoções, se é um livro que me fez chorar, então, muito provavelmente, esse livro vai ter uma avaliação alta, porque eu conto mais as emoções que aquele livro desperta em mim. E você, como é que você avalia as suas leituras? E aí, pelo fato das emoções que aquele livro me fizeram despertar serem mais importantes para mim do que, de fato, a qualidade da escrita, termina que eu avalio muitos livros com muitas estrelas. E em 2025 foram 13 livros no total. Então vamos lá, a lista. Vou tentar seguir aqui a ordem cronológica e contar um pouquinho pra vocês sobre o que é cada uma das histórias. O primeiro livro que eu dei 5 estrelas em 2025 foi Snowed In, que é um livro que eu tinha começado a ler no Natal de 2024, mas eu só terminei em janeiro, então ele terminou ficando contando, né, como uma leitura de janeiro, uma leitura de 2025. Eu dei 5 estrelas para esse livro porque foi um livro que eu fiquei muito entretida na história, foi muito divertido, achei muito engraçado. Eu li esse livro através do Kindle Unlimited. Muitos dos livros que eu li foram pelo Kindle, então não vou ter tantos livros físicos aqui para mostrar para vocês. Snowed In é uma história de Natal, é um romance de Natal. E é um fake dating. Conta a história de Megan e Christian. E aí tudo começa porque a Megan faz 4 anos que ela não vai, né, visitar a família dela no Natal. Porque a família dela mora em uma cidade pequena, na Irlanda, e faz 4 anos que ela não volta para essa cidade porque ela largou o noivo dela no altar, né? Ela fugiu do casamento, vestida de noiva e tudo mais, foi um grande drama. E aí, desde então, ela não voltou mais pra cidade porque ela ficou muito mal falada e ela não queria, né, ter que conviver com as pessoas, conviver com os rumores, as pessoas criticando ela. E por esse motivo, ela não queria voltar para a cidade dela e por 4 anos ela não via a família durante o Natal. Até que ela se encontra com o Christian, que mora na mesma cidade dela, né, assim, tem uma família que mora na mesma cidade que ela. E ele também tá muito desconfortável em passar os natais com a família, porque a família tá sempre cobrando dele quando é que ele vai arrumar uma namorada, quando é que ele vai se casar. Então, diante disso, eles resolvem fazer um acordo e aí fingem que estão juntos e aí eles vão juntos para a cidade. E aí você já pode imaginar o que vai acontecer, né? E aí, o nome do livro é Snowed In, porque tem uma nevasca e em um certo momento eles vão ficar presos dentro de casa por conta da nevasca. Enfim, é muito legal, é muito divertido. Tem um livro que veio antes desse, que é o Holiday Romance, se eu não tô enganada. No primeiro livro conta a história do irmão do Christian. Então, nesse livro do Snowden, é muito legal porque a gente vê o que foi que aconteceu com o irmão dele também. E esse livro foi traduzido para o Brasil, né? Veio traduzido para o Brasil agora no final de 2025. Então, já coloca aí na sua lista para as suas leituras de Natal de 2026. Agora, o próximo livro que eu também dei 5 estrelas foi Happy Place, né, que é Lugar Feliz. Muitas pessoas já devem conhecer esse título, né, porque Emily Henry tá super falada por aí. E já vi muitas pessoas falando sobre esse livro, falando sobre os livros da Emily Henry. Happy Place é um romance de segunda chance, conta a história de um casal, que agora eu não vou lembrar o nome deles, que todas as férias eles vão passar junto com os amigos. Então eles sempre viajam para algum lugar, vão para uma casa de praia e tal, para passar as férias juntos. Eles dois terminaram o relacionamento deles, mas não contaram para os amigos. E aí que, quando chega a data da viagem, eles têm que ir e fingir que ainda estão juntos. Eu gostei que a história não largou as informações assim, imediatamente, sabe? A gente, à medida que ia lendo,
a gente ia descobrindo como foi que eles começaram o relacionamento, porque eles primeiro eram amigos, aí depois que eles começaram o relacionamento, como foi que eles se aproximaram, como foi que eles tinham começado a morar juntos, até que a gente descobre o motivo deles terem se separado. No final, eles terminam tendo que lidar com traumas também. Então, eu achei que foi um livro legal. No momento, eu dei pra ele 5 estrelas, mas eu não sei se hoje eu daria 5 estrelas mais, sabe? Mas eu gostei porque me fez refletir sobre outros assuntos também. Esse livro também fala sobre uma questão da gente, às vezes, ter que dar um passo atrás pra pensar no que é que a gente realmente quer. O próximo livro que eu também dei 5 estrelas foi Malibu Rising, que em português é Malibu Renasce, né? Foi o primeiro livro da Taylor Jenkins Reid que eu li e eu gostei muito da forma como que ela desenvolveu todo o drama. Malibu Rising conta a história de irmãos que precisaram se virar com a ausência dos pais. A gente vê muito a filha mais velha se sacrificando para poder ajudar os irmãos mais novos. E tem todo um drama por trás. E uma coisa que eu achei muito interessante nos livros da Taylor Jenkins Reid é porque ela sempre faz referência a personagens de outros livros dela. Então, nesse livro do Malibu Rising, a gente vê o Mick Riva, que ele é terrível. Esse cara, ele é, tipo assim, abominável. E eu acho que eu me identifiquei em certos momentos com a irmã mais velha, que era a protagonista, por eu ser irmã mais velha também. Gostei muito de Malibu Rising e quero muito ler outros livros da Taylor Jenkins Reid. Não terminei lendo tantos ainda, mas pretendo um dia terminar de ler todos os livros dela. O próximo livro, 5 estrelas, é muito fofo e foi melhor do que nos filmes. Ai, esse livro, sabe um filme que você pega, tipo, num sábado à tarde pra assistir, comendo brigadeiro e pipoca? Tipo, essa é a vibe de Melhor do que nos filmes. Primeiro que é um livro que tem várias referências cinematográficas. E segundo que, Melhor do que nos filmes, é um romance adolescente. Então, é tudo muito fofinho. É um livro pra você ler e realmente ficar de boa, sabe? Relaxar. É muito gostosinho. E foi um livro que me fez rir muito, me fez chorar também, conseguiu me fazer chorar, me fez ficar assim, boba, rindo por conta do protagonista masculino, que é o Wes Bennett. E o Wes Bennett, ele é um querido, certo? Super recomendo, Melhor do que nos filmes, se você ainda não leu. Eu também li a sequência, né? Porque tem Melhor do que nos filmes e a sequência Não é como nos filmes. E assim, eu gostei da sequência, não é como nos filmes, mas eu ainda prefiro o primeiro. O próximo livro foi The American Roommate Experience, que é da Helena Armas. Eu li este livro porque o The Spanish Love Deception, também da Helena Armas, é um dos meus livros favoritos. Foi um dos livros, assim, que me fez despertar novamente o gosto pela leitura. Quando eu voltei a ler ali durante a pandemia, The Spanish Love Deception foi um dos livros que eu li, que eu fiquei simplesmente obcecada pelo Aaron Blackford e a Catalina. Eles são perfeitos. Então fiquei tão obcecada que pouco tempo depois eu reli o mesmo livro. Gostei muito do desenvolvimento do romance feito pela Helena Armas. No mesmo universo, ela escreveu esse outro livro, The American Roommate Experience, que é a história da melhor amiga da Catalina. Esse livro foi legal pra mim porque a gente termina vendo o que aconteceu com a Catalina e com o Aaron algum tempo depois, mas eu também fiquei super envolvida na história. A história começa quando tá a Catalina e o Aaron de lua de mel, e aí a Catalina libera o apartamento dela pra amiga dela ficar. Sendo que acontece, o primo da Catalina, que é da Espanha, ele do nada aparece lá no apartamento da Catalina sem ter para onde ir. E aí termina que os dois, né, a melhor amiga e o primo, tem que dividir o apartamento. E exatamente, aí vai começar a desenvolver o romance deles a partir daí. Eu li esse livro em um dia. Por menos de 24 horas eu li esse livro, porque eu não conseguia largar. Não conseguia largar eles. Eu precisava saber o que ia acontecer. Eu tava muito envolvida ali no romance deles. E eu lembro que eu terminei e ele estava amanhecendo. Ou seja, eu não consegui dormir por conta do livro. Mas tudo bem, valeu a pena no final.
E agora eu tô recomendando este livro pra você também. Então, depois procure The American Roommate Experience, muito bom. Mas também procure The Spanish Love Deception, que é melhor ainda. Próximo livro é um livro também da Taylor Jenkins Reid, que foi Maybe in Another Life, que em português, se eu não me engano, é Em Outra Vida Talvez. Esse livro, veja só, eu já tinha gostado do Malibu Rising, certo? Mas Maybe in Another Life foi assim, ó, another level. Eu achei uma história simplesmente genial. A nossa protagonista, ela vai visitar a cidade natal dela e aí ela sai com uns amigos, uns amigos de infância, de escola, enfim. E eles saem e vão para um bar. Quando ela vai sair do bar, um amigo dela pergunta se ela quer ficar e passar a noite com ele, porque, tipo, eles tinham, se eu não me engano, eles tinham tido um envolvimento antes, alguma coisa assim, e nunca tinha dado certo. E a outra amiga que tinha dado carona pra ela pergunta se ela vai voltar com ela, né, com a carona, ou se vai ficar. Ela se vê no momento ali com duas escolhas: voltar para casa com a carona ou ficar com um amigo dela lá, que, tipo, eles têm um rolo, um lance no bar. Vejam que genial. A partir disso, a história se divide em duas linhas do tempo. E aí vai ter a linha do tempo em que ela voltou para casa com a amiga e a linha do tempo em que ela passa a noite com o amigo. E eu achei isso simplesmente genial. E aí, a partir disso, cada capítulo que a gente vai lendo é em uma linha do tempo diferente. Tô toda arrepiada só de lembrar da história, porque a gente vai vendo o que é que acontece em cada uma das linhas do tempo e como que isso afeta a personagem. E como que ela lida com aqueles acontecimentos. E no final do livro, a gente termina tendo dois finais. Porque tem um final para cada uma das linhas do tempo. E não é como se, ia sempre acontecer isso. Não. Ela, de fato, ela termina construindo duas vidas paralelas. Eu achei isso simplesmente genial para quem gosta dessas coisas de universos e linhas do tempo e multiverso e tal. Eu achei incrível. E foi um livro que me fez refletir que, assim, independente das coisas que acontecem com a gente pode encontrar o nosso final feliz, sabe? Porque termina que acontecem várias coisas ruins com a protagonista em ambas linhas do tempo, mas nas duas linhas do tempo ela consegue encontrar um final feliz. E eu fiquei, poxa, que lindo. O próximo livro foi um livro da Ellie Hazelwood, que foi, acho que o único livro dela que eu li esse ano. Enfim, que é uma outra autora que eu preciso terminar de ler os livros dela, que foi Love on the Brain. E assim, esse daí foi um dos livros que eu dei 5 estrelas pelo que ele me fez sentir, porque eu tenho plena consciência de que esse livro não vale 5 estrelas. Ele não tem qualidade de livro de 5 estrelas, mas eu quis dar 5 estrelas porque foi um livro que me deixou envolvida, me fez rir, ok? E Levi Ward merece as 5 estrelas. Então, dei 5 estrelas e não preciso justificar mais o meu voto. O próximo livro, que também teve 5 estrelas, é um livro que teve 5 estrelas pelo que me fez sentir, pela qualidade, pelo contexto do livro, por tudo, todos os significados, todo o background do livro, que foi Pride and Prejudice, ou Orgulho e Preconceito. Comprei essa edição em inglês porque fazia muito tempo que eu tava com a meta de ler Pride and Prejudice em inglês. E alguns anos atrás eu tinha tentado começar a ler Orgulho e Preconceito em inglês, mas não rolou, porque eu senti que eu não tava conseguindo acompanhar a linguagem, não tava fazendo sentido pra mim. E aí, acho que eu cheguei a ler metade do livro, nessa época eu tava lendo no Kindle, e larguei, porque eu percebi que eu estava em 50% e eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo na história. Porque, assim, são muitos personagens, e muitas vezes a gente não se refere ao personagem pelo nome dele, mas pelo sobrenome. E aí, as famílias, enfim, é tudo um negócio meio complicado, né, nesses livros de romance de época. Então, terminei largando e foi isso. Aí eu comprei esta edição de Orgulho e Preconceito em inglês, que foi até bem baratinha, tá? Quem quiser ler Orgulho e Preconceito em inglês, recomendo. Acho que foi uns R$ 20 na Amazon. E é o texto original, né? Não tá adaptado nem nada.
Este ano me arrisquei a ler e, gente, nossa, sério, esse livro aqui, cara, esse livro é tipo assim, Jane Austen, ela é uma mulher à frente do seu tempo, sabe? As críticas sociais que são feitas neste livro são críticas sociais que ainda valem para os dias de hoje. E aí ainda tem toda a questão do background aqui da história, né? A questão da sociedade daquela época, esses aspectos históricos são algo que eu simplesmente amo também. Então, eu fiquei muito envolvida. E aí, claro que o ponto mais importante do livro é o fato de ter, assim, sido o predecessor de todos os enemies to lovers que viriam depois, né? Porque Jane Austen inventou o conceito enemies to lovers com Mr. Darcy e Elizabeth Bennet. E assim, cara, o que é isso? As declarações do Mr. Darcy para Elizabeth, as cartas. Gente, isso daqui, não existem homens como este mais. Então, assim, amei este livro, me fez chorar, certo? Alugou um triplex na minha cabeça e eu não consegui parar de pensar nele por uns 6 meses. E, enfim, eu amo o filme também, mas nós que somos leitores sabemos que nenhum filme é capaz de despertar as mesmas emoções que um livro desperta. 5 estrelas, 6 estrelas, favoritado. Tipo assim, tatuar este livro na minha testa. E preciso ler mais livros da Jane Austen. E é isso. Próximo livro, que eu também dei 5 estrelas, foi uma sequência. Eu dei 5 estrelas para Jogos Vorazes e para Em Chamas. Ah, mas por que você não deu 5 estrelas para Esperança? Porque eu não achei. Não foi um livro que me fez sentir 5 estrelas. Mas Jogos Vorazes me fez sentir 5 estrelas por toda a questão social também, sabe? Tipo, o quanto que esse livro faz a gente refletir. E Em Chamas também, pelo mesmo motivo, mas também porque eu fiquei muito surpresa com o plot de Em Chamas. Porque, primeiro, né, fui ler Jogos Vorazes em 2025 e fiquei surpresa que eu não tinha pego spoilers de Em Chamas. Eu não sabia o que é que ia acontecer em Chamas, ok? Eu não fazia a menor ideia. E quando eu comecei a ler e descobri, eu fiquei, cara, que genial. Que coisa maluca, mas genial. E amei. Surpreendentemente, eu não tinha assistido os filmes também, né? Eu tinha assistido o primeiro filme dos Jogos Vorazes. E acho que eu assisti algum de A Esperança. Mas nunca tinha assistido todos os filmes. Então, realmente, eu não sabia a história toda. Sabia de pedaços da história dos Jogos Vorazes. Então, só descobri quando eu realmente li em 2025, né, ali no meio do ano. E gostei muito, quero muito ler os novos livros que saíram, né, antes de assistir os filmes. E esse aí é um projeto para 2026, ler os livros os 2 livros novos, né, do Jogos Vorazes, né, que tem. O próximo livro, que eu também dei 5 estrelas, também foi um clássico. E foi Frankenstein. Foi uma das minhas leituras do mês de outubro, né? Que foi assim, uma leitura temática para o Halloween. E eu nunca tinha lido Frankenstein, então foi a primeira vez que eu li. Acho que o principal ponto que me levou aqui a dar 5 estrelas foi toda a questão do contexto histórico e das críticas sociais que são feitas no livro. E o que este livro nos faz refletir. Além de Mary Shelley ter sido assim, ter fundado o conceito de ficção científica, certo? E eu vou admitir pra vocês que quando eu terminei de ler o livro, eu não dei 5 estrelas imediatamente, eu tinha dado o quê? 4 estrelas. Sendo que foi um livro que me fez ficar pensando e refletindo. Eu fiquei obcecada pelo livro depois. Então, no final das contas, tive que dar 5 estrelas também, ok? Então, se você quer uma dica já para as suas leituras de Halloween deste ano, recomendo muito Frankenstein. Já estamos terminando a lista. O próximo livro que eu dei 5 estrelas foi Rainha do Nada, que é o terceiro livro, né, da trilogia, ou seja, o último livro da trilogia de O Príncipe Cruel. Ai, por que você não deu 5 estrelas para os primeiros? Porque eu não senti que eles mereciam 5 estrelas. Eu gostei muito dos livros, gostei muito de O Príncipe Cruel, gostei muito do Rei Perverso também.
Mas Rainha do Nada foi um livro que eu fiquei... Assim, o começo dele eu achei um pouco arrastado. Mas, depois que passou ali o comecinho e entrou na parte do conflito, do desenvolvimento do conflito e tudo mais, eu fiquei muito envolvida e não larguei o livro até terminar. E eu acho que assim, eu terminei pegando muitos spoilers dos primeiros livros. Então, tinha muita coisa que aconteceu em O Príncipe Cruel e Rei Perverso que eu sabia que ia acontecer. Tipo, o plot twist no final de Rei Perverso, eu sabia que ia acontecer, eu sabia. Entendeu? O fato de você já saber algumas coisas que vai acontecer tira um pouco do encanto da leitura, né? Então, acho que por isso que os primeiros livros não pegou, assim, eu gostei, mas não gostei tanto ao ponto de dar 5 estrelas, entendeu? Ler Rainha do Nada foi uma experiência mind-blowing. Ainda que aquele plot ali no final tenha sido um pouco estranho, foi um pouco estranho aquele plot no final. Mas eu gostei. Gostei muito, assim, da Jude e da forma como que ela lida com as coisas, sabe? Da forma como que ela toma atitudes, que ela de fato é uma protagonista. Tipo, ela literalmente manipula as pessoas pra fazer o que ela quer. Ela é genial. E é isso, 5 estrelas pra Rainha do Nada. A última leitura 5 estrelas de 2025 foi outra leitura de Natal, e aí fica a recomendação pra você também, que foi The Christmas Tree Farm. Foi um livro que eu dei 5 estrelas pelo que ele me fez sentir. É um livro que merece 5 estrelas? Não necessariamente, mas ele cumpre com o que ele se propõe. Ele é um romance de Natal. É o tipo de livro que você vai ler no Natal com as luzinhas piscando da árvore de Natal, certo? Talvez tomando um chocolate quente, comendo biscoitinhos, comendo um brigadeiro também, se for o caso, que eu acho que foi o que eu fiz. Ok? Mas é muito gostosinho de ler. É um romance fofinho, tipo, não tem nada demais na história. E eu acho que, assim, historinhas de Natal tem esse propósito. Então, assim, ele cumpriu com o propósito dele, que era ser uma história de Natal, me entreter no Natal e eu achar divertido. E ser um romance fofinho de comédia romântica, que poderia ser um filme da Netflix. E por isso que ele teve 5 estrelas. E aí, esses foram os 13 livros que eu li em 2025 e dei 5 estrelas. Mas aí temos um bônus. Porque em 2025 eu também li Tronos de Vidro. E ainda que algumas pessoas avaliem alguns livros de Trono de Vidro com menos de 5 estrelas, pra mim todos eles valem 5 estrelas. Eles estão aqui em cima, ó, como você pode ver. Eu dei 5 estrelas pra todos eles. Trono de Vidro é uma série que vai destruir o seu psicológico. Mas na mesma medida que destrói o seu psicológico, que despedaça o seu coração, que despedaça a sua alma, ele também vai juntando os pedacinhos, sabe? Vai consertando tudo. É um livro, assim, que faz você refletir... Um livro não, né? Uma série que faz você refletir sobre muitas coisas. A protagonista, ela é uma mulher muito forte, com muitos traumas também. Eu acho que a forma como ela lida com as coisas que acontecem com ela busca soluções. E ela tem uma mente genial. A gente tá no ponto de vista da Selena. Sendo que ela é tão genial que ela engana você. Trono de Vidro é uma série que tem o meu coração. Ok. É isso. Foram muitas leituras 5 estrelas, né? Se a gente contar com os de Trono de Vidro, foram 21 livros que eu dei 5 estrelas em 2025. Ou seja, eu distribuo 5 estrelas. Bem, o que é que eu posso fazer? Todos esses livros me entreteram, então todos eles merecem 5 estrelas. Espero que você tenha gostado das minhas recomendações. E antes de sair do vídeo, comenta aí qual livro que foi 5 estrelas pra você em 2025 que você me recomendaria ler agora em 2026. Porque estou organizando a minha TBR para o ano, né? Fazendo a minha lista de livros infinita. Mas vai dar certo. Obrigada por assistir até o final. Até o próximo vídeo.